o Alexandre de Moraes pode tudo, né? Inclusive soltar bandidos, absolver bandidos, enquanto o Daniel Silveira, que é uma pessoa que não roubou ninguém, não assassinou, não traficou, está aí sofrendo essa perseguição toda. A prisão do ex-deputado Daniel Silveira é um assunto que tem gerado muita discussão e que considero um reflexo preocupante do momento em que vivemos. É preciso abrir os olhos para o que está acontecendo no nosso país e questionar com firmeza os rumos da nossa justiça e da nossa democracia. Daniel Silveira foi preso novamente com a justificativa de que teria descumprido medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal. A defesa de Silveira apontou que ele precisou buscar atendimento médico, algo que qualquer um de nós faria em caso de necessidade. Mesmo assim, essa situação foi tratada como um desrespeito às regras judiciais, enquanto a defesa sequer teve condições adequadas para apresentar seus argumentos. E veja a revolta do deputado Eduardo Bolsonaro com essa situação. Pessoal, fiquei sabendo que o Daniel Silveira mal saiu da prisão, né, por um livramento condicional. Ele acabou de retornar, né? Estou vendo aqui pela internet, o que parece ele teve uma crise renal pela madrugada, foi no hospital, retornou e provavelmente por estar de tornozeleira, né, o Alexandre de Moraes viu que ele saiu da sua casa do período noturno e revogou o livramento condicional dele, né, fazendo ele retornar para a cadeia por conta disso. É inimaginável pensar que o Brasil chegaria num ponto desse. É o que eu digo, se fosse um traficante, um assassino, qualquer um corrupto, ele não teria sofrendo isso tudo, né? Ainda mais recebendo esse presente de Natal, né, do STF. Mas a crueldade não tem limite, mas ela vai ter um fim, pode ter certeza. Pode, às vezes, você ficar sem esperança, não saber como, quando, mas a história mostra que sempre chega ao fim, até países que tiverem situações muito piores do que a do Brasil, né? Então a gente segue trabalhando para expor essa crueldade, porque sem esse conhecimento, vamos achar que tudo está na normalidade, e não está. É até difícil você saber o que pode ser feito hoje ou não no Brasil, já que não tem lei. Às vezes até parlamentares querem visitar o Daniel na cadeia, são impedidos, comissões parlamentares de inquérito fazem requisições que não são atendidas, mas o Alexandre de Moraes pode tudo, né? Inclusive soltar bandidos, absolver bandidos, enquanto o Daniel Silveira, que é uma pessoa que não roubou ninguém, não assassinou, não traficou, está aí sofrendo essa perseguição toda. Mas se Deus quiser, isso aí vai ter um fim. Muita gente ora e torce pelo Daniel e pela família dele. É por isso que o professor Olavo de Carvalho falava: não parar, não precipitar, não retroceder. Quem aguentar mais tempo de pé vai ganhar essa guerra. E eu tenho certeza que a gente vai ganhar, porque aquilo que nos move, a moral da nossa tropa, é muito maior do que aquilo que motiva os nossos inimigos, que estão preocupados com poder, né, com ganância, com dinheiro, e a gente do lado de cá preocupado com a liberdade, com a justiça, com as futuras gerações. Então, Deus quiser, Ele nos manterá mais resistentes. Se a gente olhar até a própria Bíblia, assim, tem várias passagens em que Deus prepara os seus através de sacrifício, através de tempos difíceis, para que depois eles se tornem melhores pessoas, para que eles tenham mais senso de justiça e retornem ao poder, dando uma longevidade na qualidade de vida da sua sociedade. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Daniel, todo apoio. A Polícia Federal prendeu agora de manhã o ex-deputado federal Daniel Silveira. Ele foi colocado em condicional na semana passada, mas agora voltou ao regime fechado. Por qual motivo? Ele, Jonas Maia, nos explique, por favor, o que aconteceu para que nós vejamos o ex-deputado federal voltando ao regime fechado. Bom dia, bem-vindo. Oi, Lisa, ótimo dia para você nessa véspera de Natal, para quem está acompanhando a gente. Essa operação da Polícia Federal foi colocada na rua em Petrópolis, no Rio de Janeiro, contra o ex-deputado Daniel Silveira, que está nesse momento a caminho da superintendência da PF no Rio, capital fluminense mesmo. E aí, por que vem essa prisão agora, já que na sexta-feira, 4 dias atrás, ele recebeu o livramento condicional, é o termo jurídico usado na decisão do Supremo Tribunal Federal. Ele recebeu um livramento condicional, porém com algumas condições que ele tinha que cumprir. E agora, com essa nova decisão de prisão preventiva, tem a explicação que ele descumpriu uma dessas medidas. Essas medidas cautelares é como se fosse um contrato. Te libero, mas você tem que cumprir algumas cláusulas desse contrato. Então, uma dessas cláusulas, que são as medidas, foi descumprida de acordo com o Supremo e com a Polícia Federal. E por isso que vem essa nova prisão. Qual medida que seria essa? De acordo com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que autorizou e determinou
essa revogação da liberdade condicional e a nova prisão do ex-deputado Daniel Silveira, ele teria ficado fora de casa entre 10 da noite e 6 da manhã, que é um horário estipulado para ele ficar. Vou então só recapitular quais foram as medidas impostas na última semana que ele deveria cumprir e que uma delas foi descumprida. Por exemplo, uso de tornozeleira eletrônica, proibição de se ausentar de sua comarca, que é a região onde ele mora, e obrigação de recolhimento à casa no período noturno, esse que eu expliquei, de 10 da noite às 6 da manhã, e também no fim de semana. Além disso, a proibição de se comunicar com os 40 indiciados naquele inquérito suposto plano de golpe de Estado no Brasil. Segundo o Supremo e a Polícia Federal, houve um descumprimento dessa medida de ficar em casa entre 10 da noite e 2 da manhã. 6 da manhã, perdão, entre 10 da noite e 6 da manhã. E é por que eu me embananei com 2 da manhã aqui? Porque na decisão também do próprio ministro Moraes, há um relato de que o Daniel Silveira estava no hospital no sábado, um dia depois que ele conseguiu essa liberdade condicional, e só se apresentou, chegou em casa às 2h40 da manhã, 4 horas depois do limite, que seria 10 da noite. Então, por isso que essa revogação da liberdade condicional foi imposta pelo Supremo Tribunal Federal. Estou tentando contato com a defesa, o advogado do ex-deputado Daniel Silveira ainda não conseguia, está dando chamada perdida, mas a justificativa nessa decisão é que ele estava internado com problema nos rins, então por isso que ele teria ficado no hospital, mas o ministro Alexandre de Moraes diz na decisão que não havia autorização para ele estar no hospital, descumprindo essa medida, que é ficar em casa entre 10 da noite e 6 da manhã. Inclusive, Elisa, essas medidas foram um pedido da própria defesa do ex-deputado federal, que não queria mais o regime semiaberto, que é aquele que fica em casa, vai para o presídio, vai trabalhar, vai para o presídio, aquele vai e vem durante o dia. Queria uma liberdade condicional, o que foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal na última sexta-feira. Mas agora vem essa informação do descumprimento e a prisão preventiva. Qual o passo a passo a partir de agora? Houve essa prisão preventiva em Petrópolis, no Rio de Janeiro. O ex-deputado está indo à Superintendência da Polícia Federal na capital fluminense. Deve prestar um novo depoimento ou não, porque ele pode ficar em silêncio, é um direito constitucional dele. E então ele deve ir para o presídio de Bangu 8, no complexo de Jericinó, no Rio de Janeiro mesmo. E aí lá, ainda hoje, deve passar por uma audiência de custódia, que também é uma questão judicial, que precisa ser cumprida. O processo judicial estabelece que todo preso tem que passar por uma audiência de custódia nas próximas 24 horas após a prisão. Se não acontecer hoje, deve ser na quinta-feira, porque amanhã é feriado, Natal, 25 de dezembro. Então, se ele não passar por uma audiência de custódia hoje, vai ser na quinta-feira, dia 25 de dezembro. Esse é o passo a passo. A gente está acompanhando essa operação que foi colocada nas ruas pela Polícia Federal hoje, por conta dessas medidas que foram descredibilizadas, não foram cumpridas, desregradas, de acordo com o Supremo Tribunal Federal. E por isso que volta novamente à prisão o ex-deputado Daniel Silveira. Não se trata apenas de Daniel Silveira. Ele é apenas um exemplo do que pode acontecer com qualquer um de nós que ousar questionar os donos do poder. Hoje, é ele quem está atrás das grades. Amanhã pode ser qualquer cidadão que ouse defender valores conservadores, que tenha coragem de lutar contra o autoritarismo disfarçado de justiça. Então se inscreve no canal para receber diariamente notícias que a grande mídia não quer que você saiba.